E agora a gente recebe aqui no estúdio o superintendente do Piauí em Brasília, o ex-deputado Mainha, que ele fala agora aqui com a nossa reportagem sobre esse trabalho que vem realizando lá na superintendência, que já tem aí uma semana, né? Qual foi o principal objetivo desse trabalho lá, né, na superintendência, deputado? Maiara, muito bem. Esse momento agora é um momento bem sensível, dado a situação política que o país está enfrentando. Ainda não há aquela calmaria necessária. É evidente que todo governo tem oposição, tem aprovação, tem rejeição, é democracia, mas ainda há um ímpeto ainda muito fortalecido e o que a gente mais precisa e mais quer é que essa situação não influencie na relação legítima que tem do Estado com o governo federal. O nosso governador, ele é uma personalidade moderada, ele entende da importância de poder estar em Brasília captando investimentos para o estado do Piauí e nós aceitamos o convite e nos sentimos honrados de poder lá fazer esta relação institucional, abrindo as agendas para o governador, levando as propostas, acompanhando nos ministérios aquilo que o Piauí tem interesse e que certamente isso venha a somar com o que o governador almeja, que é exatamente trazer investimentos aqui para o estado do Piauí, dada a situação geral que se passa os governos estaduais brasileiros. A gente sabe que o governador Wellington Dias é de um partido, né, que foi adversário do presidente Jair Bolsonaro e que a relação do presidente com os estados do Nordeste, de uma forma geral, ela não é uma relação que é muito amistosa, né? A gente sabe que o Nordeste foi o que deu a maior votação para o candidato do Partido dos Trabalhadores, que foi adversário do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia? A gente teve, inclusive, declarações recentes meio polêmicas do atual presidente com os estados do Nordeste. O senhor teme que isso venha a prejudicar essa cartela de investimentos que o Piauí pleiteia junto ao governo federal? Houve um episódio em que o presidente fez um comentário que não foi feliz, ele se retratou, agora não cabe, nos tempos de hoje, um apartamento de um governo, uma apartação de um governo estadual com o governo federal. É uma federação que um tem uma função e outro tem outra função. Então, o governo federal ele existe em função dos estados e municípios. É discurso do próprio presidente dizer menos Brasília e mais Brasil. Então, para que isso aconteça, tem que acontecer através dos estados e através dos municípios. A questão ideológica, ela deve ser sempre secundária. Ela não deve atrapalhar o estado do Piauí e nem qualquer estado. Como eu dizia que o governador ele é moderado, hoje mesmo ele viajou com o ministro do Turismo, foi para Brasília, ele conversa conosco e tem vários pleitos lá em Brasília. Agora mesmo eu estive com representantes do FNDE, onde nós vamos ter uma agenda lá com o secretário de Educação, logo no começo do mês de agosto, para tratar de pleitos para a educação. Mesma forma com o secretário de Saúde. O que se coloca é que o Piauí ele tem um grande potencial, mas ele precisa de investimentos. Eu vejo que essa situação de Nordeste, que ainda tem 50% das pessoas mais pobres e menos alfabetizadas, apesar de ter apenas 24%, 25% da população, é exatamente pela falta de investimentos. O que melhorou muito na nossa região Nordeste foi exatamente, praticamente, a diminuição ou extinção relativa daqueles flagelos de fome, que agora com essa proteção social amenizou mais. Mas, de certa forma, o Piauí precisa de investimento e é um estado que tem um grande potencial. Eu entendo, Maiara, ali, o
Piauí tem um potencial agrícola que vai ali da região sul e que já está produzindo ali nos cerrados. É um potencial de minério muito grande, mas que ainda está prejudicado, porque aqui nós não temos a Transnordestina, não se faz mineração sem ferrovia. Tem um potencial dessa energia eólica, que é a grande novidade do século XXI. O Piauí tem turismo. Tem essa cartela de projetos já prontas para estar apresentando para o governo federal? Desses recursos? O Piauí, ele tem projetos que a gente nem imagina. O que está faltando realmente é esse link com o governo federal e esse investimento. Agora, o que a gente tem que entender? É que o que nós arrecadamos aqui de ICM, de impostos estaduais, dos repasses da saúde, do Fundo Participação Estadual, de algumas outras taxas, elas são suficientes apenas para o custeio da máquina, o repasse dos poderes e o funcionalismo público. Né? E precisa se aumentar essa arrecadação. E para se aumentar essa arrecadação, o governo não pode mais aumentar a alíquota dos impostos. Tem que aumentar a atividade econômica. Eu não entendo por que se critica quando o Piauí consegue captar um empréstimo. Por duas situações. Quando o empréstimo chega no Piauí, obras de infraestrutura são realizadas, circula dinheiro no Estado, que isso é positivo, aumenta a arrecadação, aumenta a geração de emprego e, além disso, o Estado tem capacidade de endividamento. E, além disso, o governo vem pagando empréstimos anteriores. Se nós formos ver o que o governo do Estado tinha de dívida do começo do mandato do Hélito Dias, é bem maior do que tem hoje. Então, a gente precisa sim fazer essa interlocução com Brasília, não apenas no setor público, mas também no setor privado, buscando investimentos, buscando quem queira investir no nosso Estado. E a função do nosso escritório em Brasília é fazer esse trabalho que atende à solicitação e o desejo do governador. Outra demanda que também está sendo atendida pela superintendente lá em Brasília é em relação ao relacionamento com os outros poderes, né? Inclusive com o Congresso. Porque o Congresso está se debatendo aí sobre reformas importantes, inclusive a reforma da Previdência, que os estados do Nordeste, inclusive o Piauí, tem interesse em ser incluído nessa reforma da Previdência. Como é que o senhor deve estar fazendo essa articulação juntamente com o Congresso para que o Piauí seja incluído nesse projeto? Desculpa. Já estamos bem adiantados nessa pauta. Não dá, Mayara, para se modificar a proposta no Senado, porque a Câmara é a casa revisora. Se modifica no Senado, tem que ser votado novamente na Câmara. E o que está se propondo lá? É uma PEC paralela. Já foi tratado disso com o senador Tasso Gereissati, que é o relator da proposta da reforma no Senado. Ele vai fazer uma PEC paralela, inserindo os estados. A maioria dos estados tem problemas, os municípios, nem todos, que tem os municípios novos, previdências novas que não tem problema, e apenas precisando da confirmação da Câmara. A gente acredita que esse trabalho que está sendo feito e que nós também vamos participar dessa coordenação, vai ser positivo para poder sanar um problema que não é só do Brasil. A gente sabe que não é fácil, é uma pauta antipopular. Você chegar para um cidadão e dizer, olha, para você se aposentar, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Em vez de se aposentar aos 58, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mas, infelizmente, é a realidade que, se isso não acontecer, o Brasil quebra, e esse é o único momento, eu sempre disse isso, apesar de ter sofrido desgastes, por minha opinião, esse é o único momento de se fazer uma reforma da Previdência sem precisar se cortar valor de aposentadoria. Então, eu aqui, só para ilustrar, em Pernambuco, o déficit lá é 1,5 bilhão. No Rio Grande do Sul, que é um estado rico, 70% do que se arrecada é para pagar folha de inativos. Então, esses estados não se autossustentam mais. E o problema, se não resolver o problema dos estados, eles vão bater na porta do governo federal.
Então, o governo não é interessante para o governo federal resolver o problema da previdência deles, deixando os estados de fora. E nós não estamos aqui falando do governo Bolsonaro, do governo Wellington Dias, nós estamos falando do Brasil e do Piauí, porque esses governos vão acabar. O governador Wellington Dias, daqui a 3 anos e meio, acaba seu mandato, o Bolsonaro também, mas os problemas que são do Brasil, que são do Piauí, são nossos, eles vão continuar e nós é que temos que realmente tomar as providências. Só para finalizar, o Progressistas, como está esse relacionamento com o governo do Estado? O partido se sente contemplado na estrutura administrativa do Estado? Ou ainda há alguma demanda que ainda não foi atendida? Olha, é muito natural, isso faz parte do jogo do poder, os partidos sempre quererem uma participação maior no governo, mas eu entendo que houveram algumas situações, isso é inegável, todo mundo sabe, algumas rusgas que ficaram para trás. Agora mesmo a presidência da Assembleia, que o Progressista tinha lá o nosso companheiro Hélio Isaías, candidato, e o Temístio Sampaio, foi quem concorreu, quem ganhou a eleição, e hoje o Temístio Sampaio, deputado, é um dos maiores amigos hoje do senador Ciro. Então, eu acredito que isso são águas passadas. Agora, o Progressistas, quando eu fui assumir essa superintendência, que foi ideia do presidente do partido, do deputado Júlio Arcoverde, eu não poderia assumir se não existisse uma harmonia entre os dois. Ou eu sairia do partido, ou eu não assumiria. Eu assumi no consenso de que estava tudo apaziguado. E eu sou do seguinte pensamento, Mayara. O Progressista é quem cuida do Departamento de Trânsito do Piauí, cuida da mineração, cuida de uma secretaria importantíssima, que é a Secretaria de Transporte, que cuida do transporte do Piauí, de recuperação de estradas, é quem cuida do meio ambiente, através da SEMAR. Então, nós não podemos fazer oposição ou estar contra a um governo que nós mesmos é quem fazemos parte dele. Então, esse é o nosso pensamento e vamos nos unir com a bancada, que eu tenho certeza que quando fala do Piauí, o sentimento local do nosso estado, ele prevalece em qualquer diferença. Conto muito com a parceria e a ajuda que já vem ajudando muito do senador Ciro, que tem muito poder lá em Brasília, por ser presidente da terceira maior bancada de deputados e por ele ter uma influência grande com essa bancada. Ele vai abrindo portas de ministérios, de autarquias para trazer recursos para o Piauí, além da deputada Iracema Coelho, da deputada Margarete Coelho. A gente agradece então aqui, superintendente, deseja sorte nesse mandato, que o senhor possa, nessa articulação, conseguir muitos recursos, muitos investimentos aqui para o Piauí. Eu que lhe agradeço, Mayara. Tudo de bom. Obrigada. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. Logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e eu te espero aqui amanhã a partir das 8 horas. Até lá!